Graças e paz, sejam todos bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje é dia de darmos início à leitura do livro de Levítico. Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Levítico. Estamos no nosso 32º dia do Devocional. E se nós pararmos para analisar o livro de Levítico e fazermos uma comparação com o livro de Gênesis e Êxodo que lemos anteriormente, nós vamos achar um pouquinho monótono este livro. Mas quando nós começamos a compreender as figuras que aqui aparecerão durante as narrativas dos textos bíblicos, e nós começarmos a ter a profundidade real do que Deus está passando para a tua igreja, para o teu povo, aí sim nós vamos ter um entendimento muito mais fácil, teremos uma sensibilidade sobre aquilo que o Senhor quer trazer às nossas vidas, amém? E hoje eu quero falar sobre o pecado. Existem 3 aspectos que nós devemos compreender do livro de Levítico, para que nós possamos compreendê-lo com mais facilidade, ou possamos compreendê-lo melhor. E esses 3 aspectos, o primeiro que eu abordei, até grifei aqui, é a santidade, porque nós vamos ver o Senhor exigindo do povo a santidade, né? Ordenando ao povo, porque Deus dá uma ordenança. Olha, santifiquem-se, porque eu sou santo, o seu Deus é santo. Então vocês têm que se santificar. E as coisas que Deus ordena é um tanto quanto difícil para a época, e nós temos que entender isso. A nossa época é uma e a época deste povo aqui é outra. E para compreender isso aqui, nós temos que entender isso também. Mas também eu gostaria de falar sobre a generosidade de Deus, que é o segundo ponto que eu deixei aqui anotado, porque o Senhor, compreendendo a limitação humana, o Senhor pondera algumas coisas e nos traz essa oportunidade de nos santificarmos no Senhor. E em terceiro, o conceito de comunidade, ou seja, como eu sempre falo nas pregações, Deus ele se importa muito mais com o conjunto do que com o individualismo. Deus ele vai sempre trabalhar numa totalidade, ou seja, em um povo específico, em uma nação específica. O Senhor sempre vai trabalhar em uma comunidade. Não que o Senhor não trabalhe no individual, mas a visão do Senhor ela é totalitária. Nós que somos humanos queremos ter esse traço de individualismo. Eu até grifei aqui uma parte de uma palavra muito linda que se encontra logo na introdução do livro, que diz assim: o padrão de exigência divino é altíssimo e abrange todos os aspectos da vida, prática religiosa, direitos civis, moralidade sexual, cuidados ecológicos. Nós vamos tratar de tudo isso aqui aprendendo sobre o livro de Levítico. E hoje é dia de lermos os capítulos 1, 2, 3 e 4 da Palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui uma mensagem em breve para você, mas para que nós possamos compreender sobre o pecado, porque nós olhamos para as igrejas hoje em dia e parece que só o povo na nave da igreja, por exemplo, que comete pecado, quando na verdade não, o sacerdote comete pecado, os levitas cometem pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e precisamos compreender quão grave é estar numa prática do pecado. Vamos à palavra? Levítico, no seu capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecarem sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Amém? É bem verdade que muitos pecados são cometidos ali, sabendo que está cometendo pecado, mas alguns pecados eles são cometidos e não é percebido. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos viver em santificação. E quando vivemos em santificação, qualquer erro, por menor que cometemos, o Espírito Santo vem e nos mostra este erro, o que estamos fazendo de errado. E isso faz com que nós venhamos nos arrepender do pecado. E o que é se arrepender do pecado? É não praticar mais o pecado, é entender que está errado e não fazer mais. E daí eu queria falar sobre o versículo 3 também, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, sobre o sacerdote. Por exemplo, se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Ou seja, quando o sacerdote pecava, ele não trazia o pecado só sobre ele e a casa dele, não, ele trazia sobre todo o povo. E isso é muito sério. Imagina o sacerdote pecando e trazendo ali o pecado, a culpa do pecado sobre toda a comunidade de Israel. Aí se nós formos para o versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso,
ainda assim será culpada. E daí a palavra do Senhor vai sempre dizer que quando se der conta de que pecou, de que errou, e daí o Senhor vem com os seus mandamentos para trazer o animal como holocausto, como sacrifício na presença do Senhor. Aí no 22, no versículo 22 vai dizer assim, ó, se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. E parece que hoje nas igrejas os líderes não erram, né? Os líderes não falham, eles não pecam. Erram, pecam sim. Todos nós somos falhos, pecadores, somos errantes. Amém? Em nome de Jesus, vamos entender a palavra do Senhor. E lá no 27, olha o que diz a palavra do Senhor. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Então entenda, Deus ele não tem o culpado por inocente. Não adianta a gente pecar, errar, falhar com o Senhor, ou com os nossos irmãos, ou até conosco mesmo. E daí queremos que o Senhor esqueça esse pecado, que o Senhor delete, né? Este pecado, quando na verdade nós temos é que nos arrepender e não pecar mais. E somente assim nós vamos alcançar a absolvição desse pecado, vivendo em uma vida de santidade e de busca pela presença do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um lindo dia, em nome de Jesus.